A predição linear excitada por código, ou CELP, é um algoritmo de codificação de fala proposto originalmente por M. R. Schroeder e B. S. et al. Na Bell Labs em 1985. É comumente usada como um termo genérico para uma classe de algoritmos, e não para um codec particular. A compressão dos sinais de fala tem muitas aplicações práticas. Um exemplo é a tecnologia celular digital, onde muitos usuários compartilham a mesma faixa de frequências. A compressão permite que mais usuários compartilhem o mesmo sistema. Outro exemplo é o armazenamento digital de fala, por exemplo, um atendedor de chamadas. Para determinado tamanho de memória, a compressão permite que memórias mais longas sejam armazenadas. Quando foi lançada, a CELP proporcionou uma qualidade significativamente melhor do que os algoritmos de baixas taxas de bits existentes, como os vocoders lineares de codificação preditiva. Atualmente é um algoritmo de codificação de fala amplamente utilizado, sendo adotado pelo padrão MPEG-4 para codificação de voz. A técnica CELP baseia-se em 3 ideias: uso de um modelo de predição linear para modelar o trato vocal, uso de um livro de códigos adaptativos e fixos, o codebook, como entrada do modelo de predição linear. Pesquisa realizada em circuito fechado em um domínio perceptivamente ponderado. O modelo utilizado na CELP é baseado no modelo fonte-filtro de produção da fala, aliado ao uso da predição linear. O modelo fonte-filtro pressupõe que as cordas vocais são a fonte primária de som na fala e geram um sinal espectralmente plano, o sinal de excitação, e que o trato vocal atua como um filtro para moldar espectralmente os vários sons da fala. Embora seja uma aproximação, o modelo é amplamente utilizado pela codificação de voz por causa de sua simplicidade. Os diferentes fonemas são distinguidos pela sua excitação, ou fonte, e forma espectral, ou filtro. Os sons vozeados, ou seja, aqueles em que há vibração das cordas vocais, por exemplo as vogais, possuem um sinal de excitação que é periódico e que pode ser aproximado por um trem de impulsos no domínio do tempo, ou por harmônicos regularmente espaçados no domínio da frequência. Por outro lado, as fricativas, como os sons s, sh ou fã, possuem um sinal de excitação semelhante ao ruído gaussiano branco. As fricativas vozeadas, como z e v, possuem um sinal de excitação composto de uma parte harmônica e uma parte ruidosa. Predição linear. Assim como muitas técnicas de codificação da fala, a CELP baseia-se também na predição linear, que consiste na ideia de prever o sinal x de n usando uma combinação linear de suas amostras passadas, y de n. Considerando o erro de predição, EN, o objetivo da análise LPC é encontrar os melhores coeficientes de previsão, AI, que minimizam a função de erro quadrático. Predição de pitch, ou altura da voz. Durante os sons vozeados, o sinal de fala é periódico, então é possível aproveitar essa propriedade aproximando o sinal de excitação, EN, pelo produto de um ganho beta, ou ganho de pitch, e o valor da excitação em momento passado, um período T anterior. Livro de códigos. A excitação final EN será a soma da previsão de pitch e um sinal de inovação CN, tirado de um livro de códigos fixo, razão de essa técnica se chamar Code Excited Linear Prediction. A quantização de CN, onde a maioria dos bits em codec CELP são alocados, representa a informação que não pode ser obtida a partir de previsão linear ou previsão de pitch. No domínio Z, podemos representar o sinal final x de Z como ponderação do ruído. Outra característica que a CELP compartilha com a maioria dos codecs de áudio modernos é procurar formatar o ruído para que ele apareça principalmente nas regiões de frequência onde a audição humana não pode detectá-lo. Por exemplo, nossa audição é mais tolerante ao ruído em regiões mais altas do espectro. Por isso, para maximizar a qualidade da fala, os codecs CELP minimizam o quadrado médio do erro, ruído, no domínio ponderado pela percepção. Isso significa que um filtro de ponderação de ruído perceptual WZ é aplicado ao sinal de erro no codificador. Na maioria dos codecs CELP, WZ é um filtro de ponderação de polo zero derivado dos coeficientes de predição linear LPC.
geralmente usando expansão de largura de banda. Análise por síntese. Outro princípio importante por trás da CELP é a análise por síntese, ou ABS, o que significa que a codificação, a análise, é realizada através da otimização perceptual do sinal decodificado, síntese, em um circuito fechado. Em teoria, o melhor fluxo CELP seria produzido ao tentar todas as combinações possíveis de bits e selecionando aquele que produz o som de sinal decodificado. Isso, obviamente, não é possível na prática, por duas razões. A complexidade necessária está além de qualquer hardware disponível atualmente, e o critério de seleção do melhor som implica em um ouvinte humano. A fim de alcançar em tempo real codificação usando recursos de computação limitados, a otimização CELP é dividida em pesquisas menores e mais gerenciáveis, sequenciais, utilizando a função de ponderação perceptual descrita anteriormente.